E aí galera, tudo bom? Meu nome é Thiago, sou professor de Química. Preparei um resumo massa para vocês com um mapa conceitual sobre os estados físicos da matéria, ponto de fusão e ponto de ebulição e também sobre as curvas de aquecimento, beleza? Ó, dá um like nesse vídeo, compartilha, chama lá teu amigo para assistir, manda pro grupo da escola, aproveita esse momento para estudar, beleza? Lá no final do vídeo eu deixei um exercício para vocês e um mapa conceitual também em QR Code, tá? Outro detalhe, se tu estiver procurando vídeos sobre propriedades da matéria, sobre densidade, é só tu procurar aí no meu canal que tu vai achar, beleza? Então vamos lá para a nossa aula dos estados físicos da matéria. Vamos lá. Gente, primeira coisa que a gente precisa saber sobre os estados físicos da matéria. São três, né? Sólido, líquido e gasoso. E saber quais são os nomes das mudanças dos estados físicos da matéria, tá? Então vamos lá. A letra A é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A gente chama de fusão. Muito bom, sabia que você tinha respondido. Letra B, a passagem do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Letra C, a passagem do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso aí. A letra D, do estado gasoso para o estado líquido, condensação ou liquefação. Dá qualquer um dos dois. E a letra E e F, que é a passagem do estado sólido para o gás, gás para o sólido, recebe o nome de sublimação. Porém, quando eu passo do estado sólido para o estado gasoso, que é a letra F, sublimação. Quando eu passo do estado gasoso para o estado sólido, aí pode ser ressublimação ou sublimação inversa, tá? Preste atenção num detalhe aqui, pessoal. Ó, a vaporização, ela pode ser dividida em três partes: evaporação, ebulição e calefação, tá? Vai aparecer aqui para vocês agora, pronto, tá ali embaixo, logo em cima da seta dos estados físicos da matéria. Então, ó, a vaporização, ela pode ser dividida em três partes. A evaporação é uma parte lenta, e tem um detalhe: a evaporação só pode ser dita para a água. Eu não posso dizer a evaporação do álcool, a evaporação da gasolina, tá errado. A evaporação só serve para água. Por quê? Porque a evaporação é um processo lento. Se você lavou roupa à noite e estendeu, no outro dia de manhã ela vai estar enxuta, porque o próprio vento faz com que a água evapore. É um processo lento, tá? A ebulição é um processo rápido e a calefação é um processo instantâneo e também é dito como violento, tá? Beleza. Então, gente, só explicado essas três partes, preste atenção no detalhe também. Ó, eu gosto de falar assim, do estado sólido. Deixa eu pegar a minha setinha, o meu pincelzinho aqui. Ó, eu gosto de falar assim para você, ó. Se eu tiver essa direção, que é a direção indo, que vai do estado sólido até o estado gasoso, essa direção, gente, a substância precisa absorver energia para poder mudar o estado físico, tá? É por isso que a gente chama de absorção de calor, de ganhar calor. O nome desse processo é dito como um processo endotérmico, absorve energia. Agora, se a seta for inversa, essa que eu vou desenhar agora aqui para você, esse processo aqui da substância, a substância ela precisa perder calor. Se eu estou com estado gasoso, eu estou com estado de maior energia. Para passar para o estado líquido, eu preciso jogar fora o calor, tá? Então a gente perde calor e esse processo é dito como um processo exotérmico. Exotérmico quer dizer externo, jogar para fora. Então, perder calor, beleza? Deixa eu voltar aqui. Pronto, voltamos aqui. Então, pessoal, até aqui ok? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, deixa lá embaixo. Não esquece de curtir lá o nosso Instagram, Thiago Mito, e deixar o teu like aqui, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Ó, analisa aqui. Eu tenho três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Se a gente for analisar, o sólido, os átomos, eles estão muito próximos uns dos outros. É por isso que o sólido tem algumas propriedades que o líquido e o gás não têm, como por exemplo, ele é impenetrável. A gente não consegue penetrar nada no sólido, tá? Já o líquido, as moléculas estão um pouco mais afastadas, e no estado gasoso as moléculas estão totalmente desordenadas e longe uma das outras, tá certo? Ó, tem uma questão que eu vi, por isso eu coloquei essa parte aqui, que caiu, e aí eu quero comentar com vocês. O sólido, ele é dito, a gente pode também classificar o sólido como tendo forma e volume constante. Como assim? Se eu pego um cubo de gelo,
né? Vamos supor que ele não vai derreter. Eu peguei um cubo de gelo, coloquei em cima da mesa, tirei o cubo de gelo de cima da mesa e coloquei em cima da pia em outra superfície, por exemplo, o gelo continua sendo gelo, ou seja, a sua forma não muda. E o seu volume também permaneceu constante, tá? Ou seja, o gelo ele é gelo em qualquer superfície. A sua forma permanece constante e o seu volume também, o seu tamanho também permanece constante, tá bom? Já o líquido não. O líquido, vamos supor que eu tenho uma garrafa de 500 ml, tá certo? E eu pego essa garrafa de 500 ml e jogo dentro de um copo. O líquido deixou de ter a forma da garrafa e agora passou a ter a forma do copo. Também supondo que eu não vou ter nenhum desperdício de água, eu pego esse líquido que está no copo e jogo dentro de um balde. Ele vai deixar de ter a forma do copo e vai passar a ter a forma do balde. Logo, o líquido não tem forma constante. A forma do líquido varia, mas o volume sim permanece constante. 500 ml num balde é 500 ml num copo, que é 500 ml numa garrafa PET. Então, o volume permanece constante. Já o gás não. O gás, pessoal, ele tem uma característica que é chamada de expansão. E o gás, ele adquire a forma e o volume do recipiente que ele tiver. Se ele está dentro da garrafa PET, ele vai ter a forma da garrafa PET e o volume da garrafa PET. Então, eu pego a garrafa PET numa sala, abro essa garrafa, o gás ele sai da garrafa e vai tender a ocupar o volume da sala e a forma da sala. Então, o gás nem tem forma nem volume constante. Beleza? Isso aí é visualmente falando. Agora, no mundo micro, eu posso analisar também a velocidade dos átomos. Perceba, no estado sólido as moléculas estão paradas, velocidade igual a zero. Agora com um detalhe, cuidado com essa observação. Se for perguntado, o estado sólido possui movimento? Sim, o estado sólido possui movimento, porque as moléculas têm um movimento vibracional, as moléculas vibram, e elas têm um movimento rotacional, as moléculas também rotacionam, tá bom? Agora, a velocidade é igual a zero, a energia cinética é igual a zero, tá bom? Já no estado líquido, as moléculas têm velocidade um pouco maior do que zero. Né? A gente pode ver em qualquer lugar que o líquido ele sempre está em movimento. Né? Se a gente for para a praia, as ondas vão e as ondas vêm. É aquele movimento ordenado. Então, o líquido tem um movimento ordenado, uma velocidade um pouco maior que zero. Já no estado gasoso, não. As moléculas estão super aleatórias, estão doidas, estão um movimento totalmente desordenado, tá? Então, pessoal, isso aí que eu acabei de mostrar para você foi a forma macro de observar uma substância e a forma micro de observar uma substância, ok? Então, continuando, vamos para outro ponto que é muito importante também. Ó, ponto de fusão e ponto de ebulição. Primeiro, a gente já diferencia. Ponto de fusão é diferente de fusão. Ponto de ebulição é diferente de ebulição, tá? A fusão é a passagem lá do estado físico da matéria. O ponto de fusão é o quê? É uma temperatura em que a substância atinge o estado de equilíbrio sólido-líquido. Então, para a gente diferenciar, fusão é a passagem, ponto de fusão é uma temperatura, ebulição é a passagem, ponto de ebulição é uma temperatura. Ponto de ebulição é a temperatura em que a substância atinge o estado de equilíbrio líquido-gás, tá? Então, ó, perceba, se você nunca fez essa experiência, faça essa experiência. Pegue uma caçamba de gelo, encha d'água e coloque no freezer. Depois de uns 40 minutos, você retira essa caçamba de gelo. Você vai perceber que o gelo não está totalmente formado e você pode até furar ele. Só que quando você fura o gelo, você percebe que tem uma camada fina de gelo e água ali dentro também. Ali é exatamente o ponto de fusão. Ali é o ponto em que a substância nem é totalmente sólida, nem é totalmente líquida. É um ponto de equilíbrio, onde se eu aumentar a temperatura, né, se eu der mais temperatura, quer dizer, desculpa, se eu diminuir a temperatura, colocar dentro do freezer, ela vai ser sólida. Se eu aumentar a temperatura, tirar dentro do freezer, ela volta a ser líquida, tá? Se você estiver fervendo uma panela, tiver uma tampa de vidro também, você vai perceber que a água vai começar a evaporar. Vai entrar em ebulição, na verdade, que é um processo mais rápido. Depois de um certo tempo, ela começa a borbulhar, entrando em ebulição. Então, o que é que acontece ali? Se você tiver uma tampa de vidro, você vai poder perceber gotículas de água na tampa. E se você levantar a tampa, você vai ver aquele vapor de água saindo. Ali é exatamente o ponto de ebulição. Tá bom, gente? Então, ó, só um detalhe. Como é que esse tipo de questão pode aparecer para a gente? Esse tipo de questão vai ser da seguinte maneira. Ele vai te dar uma temperatura. Vamos colocar uma temperatura aqui, 40 graus Celsius. Escolhi 40 graus Celsius, tá? E aí eu te dei 3 substâncias para tu analisar.
Só que quando a questão te dá a substância, ela vai te dar exatamente o ponto de fusão e o ponto de ebulição para tu poder analisar. Então vamos lá, analisa aí. Eu coloquei lá o ponto de fusão da água, 0 graus Celsius, o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Só um detalhe, tudo antes do ponto de fusão é sólido, tudo entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição é líquido e tudo depois do ponto de ebulição é gás, tá bom? Então é assim que a gente vai classificar. A gente vai classificar a 40 graus Celsius uma determinada substância. 40 graus Celsius foi eu que determinei, tá, gente? A questão vai determinar uma temperatura. Se naquela temperatura a substância é sólida, líquida ou gasosa, tá? Então vamos lá, analisa a água. A água tem o ponto de fusão 0 e o ponto de ebulição 100. 40 graus Celsius está entre 0 e 100. Então, se 40 graus Celsius está entre 0 e 100, deixa eu pegar meu pincelzinho aqui de novo. Cadê meu pincel? Ó, se 40 graus Celsius está entre 0 e 100, ele vai estar por aqui. Eita, risquei o 100. Vai estar por aqui pelo meio. Logo, a água a 40 graus Celsius ela é líquida, tá? Agora, o etanol a 40 graus Celsius. O etanol a 40 graus Celsius, essa temperatura também vai estar entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição do etanol. Logo, a 40 graus Celsius, o etanol também é líquido. Agora, lá no naftaleno tem um detalhe. Vê, o naftaleno, o ponto de fusão é 80 graus Celsius e o ponto de ebulição é 218. 40 graus Celsius estaria antes do ponto de fusão. Logo, se 40 graus Celsius estaria antes do ponto de fusão, eu posso afirmar, deixa eu só colocar o pincelzinho aqui para vocês. Eita, não vai dar não, mas vai estar por aqui, tá? Então, 40 graus Celsius, o ponto 40 graus Celsius está antes do ponto de fusão, consequentemente o naftaleno vai se apresentar no estado sólido. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, coloca aí embaixo, lembrando de curtir o nosso Instagram e também dar um like aqui nesse vídeo, beleza? Curtir não, de seguir o nosso Instagram, tá? Gente, agora o último detalhe para a gente encerrar nossa conversa aqui, eu coloquei 3 gráficos para vocês, tá bom? Vou precisar do meu pincel de novo. Coloquei 3 gráficos para vocês. Ó, se eu fosse perguntar qual é a diferença que vocês estão observando entre esses 3 gráficos, ó, observa isso aqui, ó. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele. Ó, observa isso que eu estou circulando. Eu estou circulando nos gráficos os pontos de fusão e os pontos de ebulição, tá bom? Por quê, pessoal? Ó, primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte, só para que você possa entender e depois eu volto para explicar o gráfico individualmente. Ó, nesse primeiro que eu vou puxar a setinha aqui, ó, nesse primeiro, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá lá no gráfico PF/PE, eles são constantes, ou seja, as duas retas do ponto de fusão e do ponto de ebulição não alteram seu valor. São valores constantes, tá? Isso aí vai me dizer uma coisa, o quê? Toda substância pura tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição constante. Então já grave isso aí, que tem muita questão que fala sobre isso, tá? Já no segundo gráfico, deixa eu mudar a corzinha aqui só para ficar mais bonitinho. Oxe, mudou a cor não, mas tem problema não. Nesse gráfico que eu puxei a seta aqui, tá bom? É o segundo gráfico. Você percebe que o ponto de fusão varia e o ponto de ebulição permanece constante. E nesse terceiro gráfico, você observa que o ponto de ebulição varia e o ponto de fusão permanece constante. Pessoal, não é difícil, não se preocupem, tá? A única coisa que eu quero que vocês entendam é que se nesse primeiro gráfico, ponto de fusão e ponto de ebulição permanece constante, nós temos o exemplo de uma substância pura, então eu classifico como uma substância pura. No segundo gráfico, o ponto de fusão varia. Se o ponto de fusão varia e o ponto de ebulição permanece constante, tá? Então eu tenho um exemplo de uma mistura azeotrópica, tá bom? Então se alguma questão perguntar exemplo de uma mistura azeotrópica, então você marca lá. Agora, no terceiro gráfico eu tenho o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição varia. Então eu tenho uma mistura eutética, tá? Gente, para fazer um resumo, para ficar melhor na cabeça de vocês. Ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante no gráfico, substância pura. O gráfico variou apenas o ponto de fusão, mistura azeotrópica. O gráfico variou apenas o ponto de ebulição, ó, ebulição eutética, ebulição eutética. Ok, pessoal? Então grave por aí.
Substância pura, ponto de fusão e ebulição constante. Mistura azeotrópica, apenas o ponto de fusão varia. Mistura eutética, apenas o ponto de ebulição varia. Aí todo mundo me pergunta, professor, e se variar os dois? Se variar o ponto de fusão e o ponto de ebulição? Se variar os dois é o exemplo de uma mistura comum. Nem é eutética, nem é azeotrópica, nem é substância pura. Tá bom? Então, aí pra gente terminar, só rapidinho. Nesse primeiro gráfico, pessoal, o que é que eu vou analisar nesse diagrama? Eu vou analisar o seguinte, ó. Antes do ponto de fusão, todo mundo é sólido. Depois do ponto de fusão, até o ponto de ebulição, todo mundo é líquido. E por fim, depois do ponto de ebulição, todo mundo é gás. Ok, pessoal? Qualquer dúvida sobre esse gráfico, coloca aqui que eu explico ele melhor, porque eu quis aqui trazer a ideia, tá bom? Mostrar para vocês como é. Mas qualquer dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Não esqueça de seguir lá o nosso Instagram e curtir esse vídeo, compartilhar também com seus amigos, ok? Espero que tenham gostado. Responde aí a atividade. E esse diagrama aqui também, esse mapa conceitual aqui também está disponível aí no QR Code para vocês, tá? Um beijo do Mito e até mais.